O líder precisa ter sabedoria de Deus e ouvir a direção do Espírito Santo, né? Para lidar com as diferenças dos membros da equipe como personalidade, né? Uma equipe tem o melancólico, tem o fleumático, tem o sanguíneo, tem o colérico, e um bom líder sabe lidar com todas essas dinâmicas aí, né? Bem como os dons, experiências, maturidade e motivações. Lidar com o ser humano é uma benção, né? Por isso que as profissões que mais são remuneradas, né, da atualidade, mais valorizadas, são as profissões que tu realmente se dá bem lidando com o ser humano. A pessoa que ela se destaca nessa área, né, ela nunca vai ficar desempregada. Nunca vai ficar desempregada. Agora, o contrário disso, né, o funcionário que ele não consegue, tem pavio curto, né, não consegue engolir sapo, não consegue lidar com os diferentes tipos de pessoas, né? A Maria trabalha como vendedora. É vendedora, pode-se dizer, Maria? Não. Agora eu não sou mais. Não é mais? De vez em quando eu tenho. Mas, enfim, lidava com o ser humano, né? Então, ali, quem trabalha numa profissão como essa, tu atende de tudo que é tipo de gente, né? Tem gente que acha que engoliu sei lá, uma joia de ouro, sei lá o que tem na garganta da pessoa, que a pessoa, só porque tem dinheiro, acha que pode entrar numa loja e sair pisando, sair machucando, como se o funcionário estivesse ali como um tapete, né? Isso não existe, né? E tem essas coisas, né? E às vezes o funcionário tem que ir lá engolir sapo, né? Oi? Meu patrão, assim, ó, quando eu trabalhava, era tipo gerente, assim, né? Eu dizia pra ele, ó, o funcionário tá dando um piti aqui, ó. Tu vem que eu sou uma head funcionária, o funcionário é teu, não é meu. Tô indo embora, tchau. Porque senão o cara pira. Porque, tipo, eu não trabalhava atendendo pessoas, mas eu cuidava de uma equipe de quase 10 funcionários. Cara, não dá, se tu for dar trabalho pra todo mundo, tu enlouquece. Não, sim, psicólogo, né? Não tem condições. Teve um dia um que disse que ia esperar eu ir embora e quando eu estivesse no ponto de ônibus ele ia passar de carro e ia me atropelar. Porque ele queria me ver morta. Sim, Que benção, né? Tu no teu horário de serviço, eu liguei pro neto e disse, olha, me desculpa, mas o funcionário é teu, não é meu, a empresa é tua, não é... Eu só recebo salário, não ganho nada daqui, tô aqui, olha, trabalhando além do que o meu salário pede, disse pra ele. Então assim, ó querido, se queres o posto aberto, vem que eu tô indo pra casa. E virei nós e fui embora, porque não tem condições. Chega um momento na vida da gente que a gente precisa aprender a se valorizar, né? Eu tinha um colega meu, um grande amigo meu, que aprendi muito com ele, a gente morou junto numa kitnet em Brusque. Hoje ele é pastor da igreja Bola de Neve, em Jequié, na Bahia, né? Alessandro é o nome dele. E o Alessandro sempre me dizia, se você não se valorizar, não espere que os outros vão fazer isso. Então, o funcionário que entra numa empresa, aceita trabalhar por um salário e depois ele passa 2, 3 meses, ele começa a reclamar do salário que ele está ganhando, ele é o principal culpado, porque ele aceitou trabalhar por aquilo. Então já no dia da contratação ele já tinha que ter feito o preço dele. Ó, eu só aceito trabalhar por esse valor. Ah, não deu, então parte para outra, né? Mas o cara aceita. E no dia da contratação ele às vezes está desesperado, está desempregado e bota lá o preço lá embaixo, dependendo do dono, se o dono da empresa não for cristão, né? Coloca o preço lá embaixo e o cara aceita. Aí depois não adianta reclamar, o cara aceitou. Então cada um de nós tem que se autovalorizar, né? Eu preciso ver, o que eu sei fazer de bom? A empresa está me contratando para fazer o quê? Quanto que vale essa profissão, né? Vale tanto, então eu vou ter que aceitar trabalhar por um valor justo de mercado, né? Porque caso contrário, eu estou... nem a pessoa depois vai fazer um bom trabalho. Se ela aceita trabalhar por menos, né? Depois ela não vai trabalhar meio que desmotivada. Então a gente tem que saber se valorizar, né? Não que a gente vai sair por aí também, primeira coisa que o patrão falou, a gente já vai, né? Mas tem que ter um bom senso, né? Eu sempre digo o que tu ganha para fazer o que tu consegue fazer. Na minha opinião, assim, se eu posso trabalhar na profissão
Não, pô, eu vou ter o psicológico abalado e tal, tudo. Mas para isso eu tenho que ganhar para aquilo. Sempre dizer para ela, você era gerente tudo, pô, precisa do administrativo. Só que ela cuidava do fretista. Eu dizia para ela assim, ó. Ela dizia, mas se tu não te valorizar, o patrão na verdade está comprando um produto. Mas O funcionário é um produto. se tu hoje faz isso. Ó, diante da tua fala, os pastores deveriam ganhar muito bem, então. Não, mas tipo assim, eu faço 10 Pastor anos. deveria ganhar ser muito bem. Tá certo. Mas tipo assim, faz 10 anos que eu parei de trabalhar lá, eu acho. Vai fazer 9 anos que eu parei de trabalhar lá. Eu parei quando o Lucas nasceu. Vai fazer 9 anos. Na época, quando eu saí de lá, eu ganhava mais de R$2.500. Cara, onde é que é? 9 anos atrás, era bastante. Ah, no posto de gasolina? Tipo, eu não era mal remunerada, mas eu trabalhava muito. Então, tipo assim, eu comecei o quê? A não fazer mais tudo que eu fazia. Porque pelo que eu trabalhava muito. Não é que eu ganhava pouco, mas a quantidade de coisas que eu fazia não era condizente, sabe? E aí, quando eu comecei a, tipo assim, ó, vem aqui agora. Não, agora eu não vou porque, tipo, eu tô no meu dia de folga, eu não vou. Aí eles me demitiram, tipo assim, entende? Mas assim, ó, mas a minha paz de espírito não valia, assim. Eu fui assaltada, tipo, a última vez quando eu saí, assim, a gente foi assaltada. Foi levado R$65 mil de dinheiro, apontado uma arma na minha cabeça. Foi levado o dinheiro da minha mão. Então, assim, tem coisas que a tua paz não vale, meu filho. 2,5. O meu É o que eu filho. tenho que dizer para ela, pessoal, Primeiro ela 2,5, não é? creche, Mas era uma meu pessoa filho. que pegava R$60 mil e ela levava no banco. Então, o risco de vida dela e o valor que ela estava levando, não é qualquer pessoa que vai trabalhar no posto que pode dar R$65 mil da pessoa e lá levar. Eu sempre vejo isso. Porque tem gente que não vai tirar 65 mil no banco, entendeu? É muito complicado. E assim, uma coisa que me pegou muito, assim, foi o primeiro dia de creche do Lucas, né? Volta da minha licença maternidade. Primeiro dia de creche dele, ele tinha 4 meses. A gente foi assaltado às 9h30 da manhã. Cara, tipo, sabe? E aí eles diziam pra mim, tipo, que eles queriam que eu continuasse fazendo aquele serviço. Eu disse que eu não ia mais fazer. Ah, vamos contar o dinheiro. Eu não fecho mais a porta do escritório. Se eles fechassem a porta do escritório, eu saía dentro do escritório e não ficava lá. Ah, a gente vai botar uma porta blindada. Eu disse pro meu patrão na época, por mim não precisa botar, porque se tu botar uma porta blindada, eles botarem uma arma na cabeça de uma funcionária minha, porque as meninas que trabalhavam dentro do posto, né, na conveniência, eram minhas funcionárias, eu era gerente delas, a encarregada delas, botar uma arma na cabeça da minha funcionária, eu vou abrir qualquer porta blindada. Eu não vou ver uma pessoa tomar um tiro por causa do dinheiro. Não é o meu perfil. E aí, tipo assim, aí foi assim, demitida, mas eu não, sabe? E tipo assim, não, tu não escondeu o dinheiro, eu e a minha patroa, assim, né? Aí o sócio dela falou, vocês não esconderam o dinheiro? Oi? Eu ganho R$2.000 por mês, cara. Se me pedirem pra ajudar a carregar bebida, cigarro e os móveis daqui eu carrego. Cara, sabe, tipo, não, glória a Deus que o cara não roubou a minha bolsa. Segurança é outra. Aí começou, vamos contratar uma escolta armada. Aí eu dizia pra ele, não, claro, porque daí agora em vez de roubar o dinheiro eu vou ser vítima de bala perdida. Eu não vou com um homem armado no banco. Eu dizia, não ia, né? E não ia. O cara ia no outro carro, mas eu não ia no carro com o cara armado. Eu dizia, não, em vez de ser assaltada, agora eu vou ser vítima de bala perdida. Não me faltava mais nada, né? Meu salário não é condizente com alguém que anda com um guarda armado do lado, gente. Tudo tem que haver justiça, né? Tem que haver justiça, né? Mas o negócio é orar pra gente, pra se cumprir aquela profecia da música que a pastora Ludmila Faber cantava, né? Tem uma música que ela cantava que dizia assim, né? Vai tudo virar crente, líderes de êxito, né? Então, se todo mundo virar crente de verdade, de verdade, né? Esse crente que não faz que tem crente nascido de novo, vamos lá. Se todo mundo virar crente nascido de novo, aí a gente vai ter patrões corretos, que vão valorizar seus funcionários, que vão... e funcionários também, funcionários e liderados, né? Que vão honrar também os seus líderes e patrões e assim por diante. Mas é isso aí. Vamos para frente, pessoal. Nós vamos conversando mais. Enquanto a gente a gente ora, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu, a terra vai ficar mais parecida com o céu e aí tudo vai fluir. Diante das diferenças, o líder precisa se adaptar a cada membro de forma diferente.
né? Eu gosto de dar a ideia da plantinha, né? Quem aqui tem plantinha, a violeta cuida de um jeito, né? A hortênsia cuida de outro, a orquídea cuida de outro, né? E assim como é as plantinhas, né? O ser humano, cada um é diferente. Não tem como querer pegar um método pronto e aplicar para todo mundo igualzinho, que não dá. Tem um que é que nem filho, né? Cada um tem um jeito. E a gente tem que ir, com o tempo, identificando as características, o jeitinho de cada um, e tem um jeitinho certo de conversar com cada pessoa. E a gente pede ao Espírito Santo para nos ajudar, fica melhor. E só ele, né? Quando o líder não é sensível à voz de Deus, essas diferenças desgastam o líder. O relacionamento da equipe. Quando o líder não é sensível à voz de Deus, essas diferenças desgastam o relacionamento na equipe, dividem e provocam a saída de alguns membros, né? Então, se a gente tentar, amados, fazer qualquer coisa, né, sem a ajuda de Deus, tudo fica mais difícil, né? Tudo fica mais difícil, porque se eu não oro, eu não peço a ajuda de Deus, então quer dizer que quem está fazendo tudo sou eu, né? E eu sou falho, Por mais que eu tenha experiência numa determinada profissão ou área, eu sou uma pessoa falha. Então, em algum momento vai dar ruim, né? Agora, se eu viver uma vida de oração, de dependência de Deus, pedindo ajuda de Deus diariamente, com certeza as coisas vão fluir. Não que não vai ter, sempre vai ter, vai se levantar uma tempestade aqui, uma ali, sempre tem, né? Mas com a ajuda do Espírito Santo tudo fica mais fácil, né? Que ele vai nos direcionando. Lembrando que isso também não significa, por mais que eu tenha intimidade com o Espírito Santo e eu seja uma pessoa de oração, isso não quer dizer que está todos os problemas resolvidos, né? Porque Jesus era cheio do Espírito Santo e não agradou todo mundo. Vai facilitar. Eu vou ter uma empresa, um negócio, um ministério sendo guiado pelo próprio Espírito Santo através da minha pessoa, mas isso vai facilitar muita coisa. Eu vou estar agradando a Deus certamente, mas isso não quer dizer que eu vou agradar todo mundo, né? Porque o próprio Jesus não agradou. Mas essa é a forma certa de fazer a coisa certa, de liderar com a ajuda do Espírito Santo. Um líder deve inspirar e motivar pelo próprio exemplo. Então, aquela história, né? Como é que é? Palavras convencem, exemplos arrastam, né? Então, exemplos arrastam. Quando o líder insiste que a equipe deve render mais, produzir melhor ou mudar algo em suas vidas, sem que antes dê o exemplo, os membros sentem-se defraudados e desmotivados e se tornam resistentes a tais mudanças. Eu aprendi lendo um livro do apóstolo René que em hebraico existem duas palavras para liderança. Uma delas é a palavra kadima e a outra é a palavra aharai. Kadima é o líder que manda fazer, mas ele não faz. Então, é um tipo de liderança, né? Ele dá ordens, mas ele não faz. Ele não vai junto fazer, ele só manda. Essa é a liderança kadima, né? E tem o aharai. O aharai é quando o líder vai fazendo junto. Ele manda fazer aquilo que ele está fazendo junto, né? Então essa é a verdadeira liderança, né? É quando você... A segunda está certa, a primeira está errada. Sim. Não é o exemplo de liderança correto, né? Não, mas o que vai junto. Que vai junto, que faz junto, que mostra pelo exemplo, né? Que mostra pelo exemplo. Por exemplo, aquilo que tu manda fazer, tu também faz, tu também sabe fazer. Claro, numa empresa, tu vai delegar as tarefas. Não, sim, mas os dois estão certos. O que ele quer dizer num sentido assim, ó, não façam fofoca, mas eu sou fofoqueiro. Isso, não adianta, vai ser todo exatamente. Mundo porque só vão deixar de fazer fofoca se eu for um exemplo para não fazer fofoca. Exatamente. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Não funciona. Claro, numa empresa tu vai delegar funções, né? Não vai querer fazer tudo, senão tu vai infartar. O cara só quer mandar, não quer mais trabalhar aí.
Mas dentro da questão eclesiástica. Mas é justamente isso, mas é tipo assim, ó, tu tens que mandar, mas é como disse o pastor, tipo assim, ó, tu tens que saber o que tu estás mandando. Tu tens que ter propósito. Tem que ter no mínimo uma experiência naquilo ali, né? O Juliano mandou soldar umas peças de mandar de soldar, tá ligado? Não, às vezes acontece, mas é por isso que dá o problema. Tu mandou fazer um serviço que não dá de fazer, velho. Mas a tua criatividade não vai igual a mim. Aí ainda não parte das pessoas diferentes. Pega a palavra. Tudo aquilo que Orante de soldar. tudo aquilo que eu faço, eu tenho autoridade para falar, né? Porque eu faço aquilo. Mas quando você começa a mandar, dar ordens, instruções para a pessoa fazer coisas que você não faz, ou que você não é exemplo, isso certamente vai dificultar bastante. Né? A pessoa vai olhar para mim, tá, mas tu tá pedindo para fazer uma coisa que tu não faz, porque tu não é exemplo naquilo. Né? Nós estamos numa igreja em células, né? Hoje eu tenho uma célula, então eu ministrar aqui para vocês sobre formar uma célula, ter uma célula, a importância de ter uma célula, por que ter uma célula, eu tenho autoridade para falar, porque eu tenho, né? E já tive várias também, né? Pode chegar um dia no meu ministério, a coisa crescer e eu não ter mais célula, mas só que eu vou ter toda a experiência porque eu tive durante muito tempo, né? Então isso não tira autoridade, né? Agora, falar de uma coisa que você não faz, não conhece, não tem experiência, é complicado, né? A equipe decola tanto quanto seu líder. Voa quando ele voa e manca quando ele manca. Eu gosto muito do exemplo, né, que é a situação de Elias e Eliseu, né? Eliseu queria a porção dobrada do espírito de Elias, né? Ele queria dupla unção, né? E aí o que Elias disse para ele? Ó, eu vou subir. Quando eu subir, se a capa cair sobre ti, toma posse da capa, né? E foi o que aconteceu. Elias subiu num redemoinho, uma carruagem de fogo separou ele de Eliseu, a capa de Elias caiu sobre Eliseu e Eliseu recebeu a dupla unção, né? A dupla honra. Então o que aconteceu ali? O líder subiu, a capa caiu, né? Então, sempre, para mim poder receber algo do meu líder, ou uma dupla unção dele, ele precisa subir, né? Então, isso é uma questão de hierarquia, né? Então, normalmente, quem está liderando tem que ter um conhecimento a mais. Imagina que a dificuldade que ia ser para vocês ouvir a aula de um pastor que nem está formado na escola de líderes ainda. Como é que eu vou dar aula numa escola de líderes se eu nem me formei, eu nunca tive uma célula, eu nunca liderei ninguém? Não dá, né? Então, geralmente, quem está à frente, passando algum tipo de conhecimento, ele tem que ter o conhecimento daquela área que ele se destina a liderar, ou comandar, ou ensinar, né? Tu vai ensinar a fazer tijolo, mas tu não tem nenhuma experiência com isso, não sabe nem onde é que vai buscar a argila. Não dá, entendeu? Tu tem que ter o know-how dentro da área que tu se predispõe a liderar. E isso vai facilitar com que as pessoas nos ouçam, né? Então, quando o líder insiste, aqui a gente já falou, né? A equipe decola tanto quanto o líder, voa quando ele voa e manca quando ele manca. Os membros da equipe. Os membros de uma equipe devem ser observados e analisados pela sua maturidade. E esta maturidade deve obedecer 2 aspectos, né? Então, numa equipe, os membros devem ser analisados pela maturidade, né? Então, maturidade é o que realmente mostra, né, o quanto que um liderado, um funcionário, ele cresceu, ele rompeu na vida como funcionário, como cidadão, como pessoa, ou como um discípulo de Jesus, né? Pessoa que é madura, tu citou aqui, a Natasha acabou de citar uma palavra-chave, né, que acontece tanto em âmbito ministerial como âmbito empresarial, que é a questão da fofoca, né? Uma pessoa que é madura, ela já venceu isso daí.
Já venceu, superou. Quem ainda tem esse problema com fofoca, ainda não amadureceu. Me desculpe, mas ela ainda vai precisar ter que talvez enfrentar algumas colheitas ruins ou amargas para entender que isso é algo grave, né? Isso é algo grave, né? Eu já devo ter citado aqui para vocês, Provérbios diz, né? 6 coisas o Senhor odeia e a 7ª abomina a sua alma. O que é aquilo que é abominável para Deus, né? A pessoa que semeia contenda entre os irmãos, né? Que é o legítimo fofoqueiro, e principalmente o fofoqueiro que consegue botar um contra o outro, né? Isso daí é algo grave. A Bíblia diz que Deus abomina, é abominável. Então, eu tenho a minha tese teológica que, para mim, existe pecadinho e pecadão. Tem um monte de pastor que eu já ouvi dizer que não existe pecadinho e pecadão. Se separa ali na 7ª. Para mim, esse texto bíblico... Se tem coisas que não tem perdão segundo o propósito de Deus, é óbvio que tem Sim, perdão. a blasfêmia contra o Espírito Santo, Contra o né? Espírito Santo, Não né? tem perdão. Não tem perdão, ou seja, não é um pecadinho, não é um Não é um pecadinho, não é um pecado, exatamente. Não pode ser comparado com o outro que... Outro exemplo na Bíblia, quando o povo, Moisés fica muito tempo no monte, né? E o povo faz um bezerro de ouro, aquilo ali desagradou profundamente a Deus, ao ponto de Deus desejar fulminar todo mundo. E aí Moisés, o que ele faz? Ele vai diante de Deus e ele pede, Senhor, esse povo, eu sei, esse povo cometeu um grande pecado, fazendo um Deus, né? Porém, Senhor, risca o meu nome do livro da vida, mas não mata esse povo, porque é o teu povo. Aí ali Moisés deu a cara para bater, liderança, né? E aí Deus então ali ouviu a intercessão de Moisés. Só que o que acontece? O que Moisés falou? Esse povo cometeu um grande pecado. Então isso mostra que tem pecado grande. Ele falou grande, né? porque... Não é um pecado Foi só qualquer. um pecado, né? É o grande. Porque se a Bíblia diz que Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, né? Não farás para ti ídolos, não farás para ti imagem, nem que está em cima do céu, nem embaixo da terra. Deus não admite ídolos, não admite, né? Que ninguém tome o lugar dele. Então, aquilo era algo muito grave, né? Então, existe pecadinho e pecadão, sim. Eu defendo essa tese, né? Biblicamente falando. E a questão da fofoca, de semear contendas, é considerado algo gravíssimo, né? Gravíssimo, e por isso deve ser tratado à altura, né? Deve ser tratado à altura. Então, tem que ter um medicamento amargo ou duro para tratar com isso, né? Mas é claro, tem pessoas que têm o problema da maledicência, isso já é até meio que hereditário, né? Já vem de uma família de maledicentes, né? Eu já tive, meu Deus, eu já enfrentei isso já algumas vezes. É duro, tá? É duro. Mas, com o tempo, as pessoas que já estão um tempo na caminhada, elas acabam aprendendo que isso é grave, e aí não tem como repetir mais o mesmo erro, né? Então, maturidade vai acompanhando a mudança, né? E esse tipo de coisa realmente não pode se repetir, né? Não pode se repetir. A gente tem que ter a capacidade e a hombridade de aprender a olhar no olho das pessoas e falar, resolver com quem tem que resolver, né? Meu problema é com o Leandro? Então é com o Leandro que eu vou resolver. Meu problema é com o Marcel? Então é com ele, não é com o outro. Eu tenho que ter coragem, pedir a Deus que me dê coragem para ir lá no dia certo, na hora certa, né? Porque tudo tem um tempo determinado por Deus, e conversar com a pessoa, que eu tenho que resolver o problema com ela. Por que eu tenho que envolver uma outra pessoa, né? Que não tem nada a ver? Eu tenho chegado à conclusão, conversando com outro pastor amigo meu, tem coisas que não vale a pena fazer reunião para resolver. Nós, pastores, muitas vezes fizemos reunião com liderança para resolver algumas questões. E a gente, às vezes, se expõe, dá oportunidade para as pessoas abrir o verbo em público, e às vezes aquela pessoa que vai abrir o verbo está contaminada e ela consegue contaminar todo mundo que está perto dela. E nem sempre aquela pessoa está com a razão.
E às vezes não está. Então, a melhor coisa é tratar no individual. Né? Em vez de estar abrindo coisas, expondo assuntos, trata no individual. Vai lá, eu sou líder de uma empresa, estou tendo um problema com determinada área ou funcionário, eu vou procurar aquela pessoa para tratar com ela. E na outra área, eu vou procurar aquela pessoa para tratar com ela. No outro setor, eu vou procurar aquela pessoa para tratar com ela. E aí, o problema se acaba. Né? Aí bota um remedinho lá, no cada lugarzinho, um remedinho certinho. Vou brincar de enfermeiro. E aí acaba o problema, porque vocês viram aqui, né? Em Canelinha, né? Conversei com o dono da empresa ali que pegou fogo, né? Conversei com ele. Ele falou para mim, uma bobeirinha, né? De uma fasquinha que virou um incêndio que queimou tudo. Então, às vezes, assim é na igreja, assim às vezes é na empresa. Uma fasquinha, né? Uma sementinha do mal ali, para uma pessoa contaminada, ela consegue botar fogo em tudo. Consegue destruir tudo. Destruir um casamento, destruir uma sociedade, destruir uma empresa, destruir um ministério. Isso é grave isso daí. Mas vamos lá, vamos terminar essa parte aqui, porque... Então aqui, ó, os membros de uma equipe devem ser observados e analisados pela sua maturidade. E esta maturidade deve obedecer a 2 aspectos. Quais são os 2 aspectos? Habilidade ou competência no trabalho a ser feito, que inclui conhecimento, experiência e dons espirituais apropriados. Então, na observação da maturidade da equipe, nós devemos observar duas habilidades, né? Dois aspectos, melhor dizendo. Habilidade ou competência no trabalho que vai ser feito, né? Tipo, a pessoa que eu estou reivindicando para uma determinada tarefa, ela tem que ter competência naquilo que ela vai fazer, né? Eu não posso botar uma pessoa que não sabe fazer aquilo. Ela tem que ter competência, né? Senão, eu posso estar matando a pessoa, né? Frustrando ela e me auto-sabotando também, né? Então, a pessoa tem que ter habilidade e competência naquilo que ela vai fazer. Isso inclui conhecimento, a pessoa tem que ter conhecimento naquela área, experiência naquela área que ela vai atuar, e, em se tratando da parte espiritual, dons espirituais, né? Funções no ministério, por exemplo, tem que ter dons espirituais apropriados para aquela função. Né? E segundo, motivação e compromisso. Né? Motivação e compromisso. Observados pela motivação e grau de relacionamento que o discípulo tem com o líder, né? O nível de relacionamento, o grau de relacionamento que ele tem com o líder, e o que inclui caráter, chamado espiritual, vontade, desejo e confiança. Né? Então, primeiro, caráter, né? A gente já falou aqui no começo da aula, a pessoa tem que ter caráter, chamado espiritual, né? Se tratando de uma função espiritual, a pessoa tem que ter um chamado para aquilo, tem que ter uma vocação. Né? Se eu pego uma pessoa que não tem chamado para ser pastor, não tem vocação para ser pastor, e eu coloco ela como pastor, eu mato ela. Mas eu mato. Literalmente mato. Por quê? Porque ela vai se arrebentar todinha. Porque só aguenta quem tem chamado. Porque não é brinquedo. Não é brinquedo. A gente lida com o mundo espiritual. Isso não é brinquedo. Né? Então, tem que ter chamado. Muita gente quer, às vezes, né, eu falo sempre, né, as pessoas querem estar ali em cima, né, quer tocar um instrumento e tal. Tudo que eu vou fazer no reino de Deus, eu tenho que ter uma vocação para aquilo. Se eu tiver vocação, eu vou suportar o treinamento, como a gente falou numa outra aula aqui. Se eu não tiver vocação, não adianta. Como dizia o meu cunhado, né, meu cunhado é gaúcho, né, o gaúcho, eles são bem diretas já, né, tem estilo Natasha, né? Não sabe, não te mete. Claro que Deus capacita o chamado, né? Deus capacita o escolhido, isso é real. A pessoa que tem um chamado para uma determinada área, ela não está pronta,
mas Deus vai capacitar ela. E a capacitação é contínua, né? Até a volta de Jesus. Mas eu tenho que ter um chamado. Então, cabe ao líder identificar se aquela pessoa que está sendo contratada ou chamada para uma determinada área, se ela tem uma vocação para aquilo. Segundo, vontade. Terceiro, né? Ela tem que ter vontade. Imagina, eu vou chamar uma pessoa para fazer algo que ela não tem vontade de fazer aquilo. Ela odeia fazer aquilo. Vai fazer só por salário? É complicado, né? Tem que ter vontade. Ela tem que ter desejo, tem que desejar fazer aquilo. E ela tem que ser alguém de confiança. Né? Se eu não puder confiar naquela pessoa para executar aquela tarefa, como que eu vou poder, dar a chave da empresa na mão dela, dar a chave do carro, a chave da despensa, se eu não confio naquela pessoa? Eu vou viver desconfiado, trabalhar com alguém desconfiado, né? O dono da empresa que eu trabalho, ele sempre fala o seguinte, né? Eu, por exemplo, como distribuidor, eu posso contratar vários representantes para trabalhar na minha empresa, né? Diga-se de passagem, se vocês conhecer alguém que está precisando de trabalho e quer trabalhar como representante, só fala comigo. Mas o dono da nossa empresa sempre fala o seguinte: chame para trabalhar com você pessoas que você vai gostar de trabalhar com elas. Né? Aquela pessoa que tu está contratando, eu me sentiria bem com aquela pessoa, porque aquela pessoa, eu e ela, a gente se encaixa. Eu e ela, a gente, dá certo. Porque imagina, você vai chamar para trabalhar com você, ou para fazer parte da sua equipe, alguém que você não encaixa com aquela pessoa, não tem jeito, não vai dar certo. Não tem como, né? Ao menos que foi Deus que mandou. Aí, se Deus mandou, meu amigo, Jesus na equipe dele tinha o Judas, né? E o Judas fazia parte do propósito. Então, muitas vezes na equipe vai ter o Judas, porque faz parte do propósito. Mas aí é uma outra pegação, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando. Amém, queridos? Então, vamos parar por aqui hoje. Na próxima semana a gente continua aqui nas características de uma equipe, tá? Essa lição aqui, ela é uma lição bem extensa, que normalmente não se faz numa aula só, tá? E essa aula ela é muito poderosa, principalmente para quem é empresário, né, Leandro? Vai aprender muita coisa aqui. Amém? Vamos orar. Quem que vai ser o nosso orador da noite? Senhor Deus, maravilhoso Pai, Senhor, obrigado por mais essa noite, Pai, aprendizado, Pai. Queremos agradecer, Pai, por tudo que tens feito por nós, ter corrido o dia, Pai, nessa aula, Pai. Agradecer também, Pai, abençoar a vida do pastor Cristo, que foi sempre estar aqui, Pai, nos ensinando, cada um que pôde estar aqui, Senhor. Abençoa a vida daqueles também que não puderam vir hoje, Pai, que no próximo Amém, Senhor. Restaura a saúde, Pai, da Edna, do Reni, Pai. Saúde da Edna, Pai. Que todos possam vir e aprender cada vez mais para assim nós poder levar a Tua palavra, Senhor. Também te pedimos, Pai, a proteção, Pai, a volta dos nossos lares, Pai, uma noite de descanso, Pai, uma sexta-feira abençoada. Te pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor.